Meu querido irmão e irmã, aqui presente neste santuário arquidiocesano São Judas Tadeu, lugar de bênçãos e graças para todos nós. Meu irmão, minha irmã que também nos acompanham pela internet, unindo-nos nesta grande família que vem neste domingo orar, louvar, bendizer, agradecer e humildemente também pedir. Saúdo especialmente os familiares do nosso querido senhor Paulo Afonso Renan, grande colaborador deste santuário por longos anos como voluntário, e que nessa celebração fazemos assim a sua passagem pelo 7º dia para junto do coração de Deus, na esperança da feliz ressurreição em Cristo. A morte para nós não é a última realidade. Cristo, com a sua morte, venceu a nossa morte, ressuscitou e está vivo. Que esta seja, portanto, a nossa oração, o conforto para os seus amigos e familiares, e a gratidão a Deus, que na vida do Sr. Paulo, na sua humildade, fez tanto bem a tanta gente, especialmente aqui no nosso santuário. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora os nossos pés aqui já se detêm. Jerusalém, cidade santa. Somos hoje, como cantamos neste salmo, meu irmão, minha irmã, essa realidade bonita que antecipa nesta história, neste espaço e tempo, esta festa final que será linda de se viver. Este encontro com o amado de todos nós. Na sua misericórdia infinita, que é Deus nos dando seu Filho Jesus Cristo, nos ungindo novamente, com a força do seu Espírito, que quer arrancar do nosso coração o medo, a tristeza, a desesperança, recordando-nos que, se o tempo existe, se a história, às vezes, é muito desafiadora, se existem grandes sinais de morte, o cristão tem que levantar, com o grito da vida, a presença do Cristo Rei. Cristo, princípio e fim de todas as coisas. Cristo A e Z. Cristo, o ontem, o hoje e a eternidade. Cristo Jesus, do qual o Pai revela a plenitude da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, do seu reinado no meio de nós. Portanto, hoje, se estamos celebrando o final de um ano litúrgico e também do ano da misericórdia, é para que a gente se abra mais à fé. É para que a nossa caridade se torne mais concreta. É para que a nossa fé dê frutos de conversão, porque a igreja nos recorda que se estamos na batalha da vida, da história, se o sol do meio-dia às vezes pesa, o cansaço toma conta do nosso ser, não podemos deixar de olhar para aquele que é o fim e o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, o Rei verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, ao fecharmos hoje o ano litúrgico e a porta santa da misericórdia, vamos ter a coragem de abrir o nosso coração. E eu falo isso em primeiro lugar para mim.
abrir e escancarar esse coração a Cristo, não ter medo de Jesus Cristo, deixar Cristo Jesus, o Rei, entrar na nossa vida, fazê-lo mais conhecido nesta história. Cristo hoje quer reinar na vida de cada um de nós. Cristo hoje quer continuar na história através de mim, de você, pela nossa vida, e não há outro jeito senão esse que Ele quis assim humildemente contar com todos nós cristãos, para sermos neste mundo testemunhas do seu reino, para sermos neste mundo anunciadores de um reino que é capaz de já acontecer aqui e agora, e que um dia será pleno, mas que hoje exige de nós compromisso com a construção deste reino. Porque corremos o risco de não participarmos dele pelo fechamento do nosso egoísmo e construirmos um reino do mal, um reinado da morte, como estamos vendo aí. E é interessante que ao celebrarmos Jesus Cristo como Rei, a palavra de Deus nos apresenta na cruz. A cruz é o trono deste Rei, que morreu de braços abertos, sofrendo insultos e zombarias, que não teve uma coroa de pedras preciosas e ouro, mas de espinho, revelando a sua humildade e a largueza do seu amor. Traspassado na cruz por uma lança, para terem certeza de que teriam matado aquele homem do bem. Este é o nosso Rei. Este é o modo de Deus reinar. Não é a exaltação do sofrimento e nem da cruz pela cruz apenas, mas é a exaltação do único caminho, da única resposta capaz de fazer desta história uma história diferente. É o amor incondicional de Deus por todos. É o perdão que cura. É a vida que é entregue para que haja mais vida e não morte. Este é o reinado de Deus no meio de nós. Não existe outro caminho de superação e libertação do ser humano se não passar pelo mistério da cruz de Cristo, que leva a uma vida nova. Por isso que muitas vezes no Evangelho a gente ouvia Jesus dizendo sempre: convertei-vos, o reino dos céus está no meio de vocês. Abram os olhos, o reino está dentro de vocês. Muitas vezes ele comparou este reino de Deus como uma pequena semente, que parece insignificante, mas que produz uma árvore que é capaz de abrigar as grandes aves. Outras vezes esse reino era como aquela pobre mulher que coloca fermento na massa. Não é a massa, mas o fermento que faz levedar a massa. Outras vezes esse reino é como aquela pessoa sábia, que sabe tirar do seu tesouro coisas antigas e novas, e deixa de ser mestre para se tornar discípulo dele apenas. É esse reino e é este Rei que a liturgia de hoje nos convida a seguir. Não um rei que tem poderes políticos, a força das armas, as negociações, como nós estamos tantas vezes acostumados a ver nos reis de hoje. Basta a gente olhar os nossos dirigentes, os nossos governantes, os nossos representantes, em todas as esferas do nosso mundo, da nossa sociedade, aqui no Brasil. O reinado é bem diferente do reinado de Deus, do reinado de Jesus.
Por isso que um dia Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo, não porque Deus não queira, porque nós ainda não compreendemos muitas vezes a lógica do reino dele, que é a lógica do serviço, da justiça, do bem, da paz e do comprometimento com a vida em todas as circunstâncias. Nós hoje, já estou terminando essa partilha com vocês, somos convidados a contemplar este rei na cruz e a segui-lo com coragem. Um rei que foi zombado o tempo todo, como ouvimos no Evangelho. Zombado pelos soldados, zombado pelos líderes políticos e religiosos, zombado até mesmo por quem estava pregado com ele, por um ladrão na cruz. A zombaria das coisas de Deus, a zombaria da verdade, a zombaria da justiça, a zombaria da corrupção, a zombaria de valores que destroem a vida, as famílias. Não são zombarias de ontem, deste evangelho que está morto, mas acontecendo hoje, na história da nossa humanidade. Quando muitos ainda são crucificados, e sobretudo os mais pobres e sofridos deste mundo, por muitos zombadores, que aí estão zombando de Deus e da verdade, com as suas escolhas, com o seu modo de entender a política, de relacionar-se com a economia, com o dinheiro, com os bens materiais, com as relações dos outros, com a educação neste país, com as mulheres. Essas zombarias continuam crucificando muitas pessoas. E infelizmente, às vezes, nós também caímos nessa tentação de zombar, perdendo a esperança, a confiança, a coragem, o testemunho de vida cristã. Mas vamos olhar para aquele ladrão, pecador, como todos nós, que olhou para Jesus na hora da verdade da sua vida e reconheceu que estava ali ao lado daquela cruz, porque ele também contribuiu para que aquilo acontecesse. Como todos nós temos parte também pela nossa miséria nessas zombarias do mundo, nós vamos olhar para o crucificado. Vamos dizer que de fato nós às vezes merecemos muitas coisas por erros que praticamos, escolhas mal feitas que fazemos neste mundo, mas ele não. O problema não é de Deus, o problema é nosso de querer tirar Deus verdadeiramente do centro da história e da vida. E por isso vamos também como aquele homem humilde, na hora da sua cruz, como pecador, dizer: Senhor Jesus, quando entrares no teu reinado, deixe eu participar também. E Jesus deu a ele a graça da misericórdia. Que este ano maravilhoso, que nós estamos concluindo também, quando o Santo Padre, o Papa, nos convidou a redescobrir a misericórdia de Deus. Numa frase tão bonita que eu resumiria tudo aquilo que ele disse para nós guardarmos no coração: Deus abre o coração e a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do pecado. Então, portanto, esta é a notícia que pode nos fazer revigorar na vida. Não desanimar diante de qualquer situação que seja. Somos amados, amados por Deus, queridos por Ele. E o seu amor liberta e cura. Vamos lutar contra toda zombaria, contra a vida, contra Deus, contra o amor e a justiça. E vamos ser misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Convido agora a todos a fazermos o nosso momento de exame de consciência, um breve silêncio, onde nós vamos à luz das obras da misericórdia que o Papa lembrou para todos nós este ano,
revendo já também o nosso ano que está quase terminando, a nossa vida, pedindo o perdão e acolhendo esta misericórdia de Deus. Faça então um breve silêncio no seu coração e através de algumas perguntas, vamos fazer este exame de consciência. Consciência. Consciência.